Olá, meus queridos, a paz do Senhor. No capítulo 20 do livro de Atos dos Apóstolos, Paulo se despede dos irmãos em Éfeso, pois ele estava de partida para Jerusalém. E ele diz assim, a partir do versículo 25: Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a verdade de Deus. Quer dizer, Paulo estava de partida, mas ele falou no caminho, falou do Evangelho de Cristo. Então, ele não teria essa culpa nas costas dele. Ele não deixou de proclamar o Evangelho de Cristo, as doutrinas de Cristo. Cuide de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo se colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Então ali tinha bispo, tá? E esse bispo tinha a responsabilidade dos irmãos, que no caso ali, bispo eram os anciãos, tá? As pessoas mais velhas, mais experientes. Sei que, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Olha o que Paulo está dizendo. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Dentro do meio deles, quando Paulo se retirar, iriam pessoas que iam fazer o quê? Iam torcer a verdade. Paulo já advertiu eles contra isso. Tá? Por isso, vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. Paulo sempre os advertiu sobre as doutrinas humanas, tá? Sobre as pessoas que causam divisões, pregando heresias. Agora eu os entrego a Deus e a palavra de sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as dos meus companheiros. Paulo nunca levou o evangelho como profissão. Quem queria dar uma comida a ele, uma roupa, Paulo aceitava de bom grado. Mas ele sabia viver com pouco, com muito, tá? Mas ele mesmo trabalhava. Ele não fazia do evangelho profissão. Em tudo que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choravam muito e, abraçando-o, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais viriam a sua face. Então, o acompanharam até o navio. Meus amados, Paulo advertiu que iriam ter no meio deles, se está no meio deles, sendo pessoas como se fossem cristãos. Tá? E dentre mesmo se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. O que a gente vê hoje em dia? Pessoas que deturpam a palavra de Deus. Não somos nós que temos que nos adequar à palavra de Deus, e sim a palavra de Deus ao homem. O exemplo que eu sempre dou nos meus vídeos é Mateus 19:9. Pessoas dizem que ali, quando há adultério, Jesus está falando que abre exceção para se casar novamente com outra pessoa. Não existe isso na Bíblia. E, além do mais, que não existir de casar com outro, não existe nada que diz que é para os casados. Eu falo para vocês aqui agora. Mateus 19:9, na versão ACF, King James, diz: o homem que se divorcia de sua mulher, esse casa com outra. Quem se divorcia é porque está casado. Esse casa com outra comete adultério. E o que casa com a divorciada, que foi repudiada, que não quis se divorciar, e quem se casa com ela também comete adultério junto com ela. Ué, está esquecendo da exceção? A exceção é essa. Em caso de fornicação, ou, na versão católica, em caso de matrimônio falso, aí tem que repudiar, porque são pessoas que vivem como se fosse marido e mulher. Mas não, são namorados, são prometidas em casamento, noivas, estão se deitando como se fosse marido e mulher. Nesse caso, Jesus falou, tem que repudiar.
Não se esqueça que naquela época existia apedrejamento para fornicadores e para adúlteros. Tá? Então vem essas pessoas e falam, não, mas em caso de adultério pode se divorciar. Primeiro, quando a gente estamos casados, existe uma terceira relação, nós temos que entregar esse adúltero a Satanás, para que Deus o salve. Porque a gente não pode conviver no meio da imoralidade sexual. Tá? Essa é a atitude do cristão. Ah, o Eric, então você está falando que pode entregá-lo a Satanás para que Deus o salve. Tanto é que em 1 Coríntios 7 diz assim, ó, se o descrente quiser ir, deixe-o ir. Deus o chamou para viver em paz. Mas e você, cristão, se você realmente tem o Espírito de Deus? Como sabe se salvará o seu cônjuge que foi? Salvará de quê? Se ele foi, é porque ele não é de Deus. Ele não entende nada de Deus. Gente, eu estou vendo aqui que nesse meio cristão, existe muitos torcendo a verdade. São os famosos lobos em pele de ovelhas. São os trigos, não são joios que são parecidos com trigo, mas não são trigos. Leiam a Bíblia. Aprendam o que vem de Deus, não de teólogos, pastores que não são de Deus. Tá bom, meus amados? Fiquem os irmãos na paz de seus Jesus.